Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo essa aula, né? Vamos continuar aqui com nossas aulas de Direito Administrativo 2, né? Aula 4, aula de licitação, última aula sobre licitação. Aula que estava prevista para essa semana, do dia 22. Então, essa semana a gente nivela o plano de ensino previsto, mesmo com o atraso no início das nossas aulas. Então, já vou disponibilizar juntamente com as questões o que fecha a matéria da primeira VA. Então, já informar a todos aí que vou pedir o auxílio e a autorização da direção para poder aplicar a primeira VA pelo AVA. Vamos esperar só essas questões do acesso para ver se está tudo ok, beleza? Então vamos continuar, né? Falávamos sobre as situações de dispensa da licitação, né? E aí o próximo tópico nosso diz respeito à licitação fracassada e licitação deserta. Então, sem mais delongas, né? Até porque a matéria é bem estrita a letra da lei, né? Conceitos básicos caem muito em prova, em concurso. Tem até uma questão nossa da aula passada que diz respeito a essa situação. Situação fracassada é aquela que parecem interessados, mas nenhum atende às necessidades da administração, né? Então fracassa-se a licitação, caso em que deve ser reaberto um prazo de 8 dias úteis para apresentação de uma nova documentação ou melhoria das propostas. Isso tudo objetivando a aproveitar aquele procedimento que já está em curso. Já na licitação deserta, né, publica-se o edital, mas nenhum interessado comparece, né? Ninguém acode, né? Fala que seu edital não acode nenhum interessado. Então é autorizada a contratação direta por dispensa da licitação, de forma justificada, tá, gente? Se não pudesse repetir a licitação sem prejuízo da administração. Se puder repetir, segue nova licitação para ver se alguém acode, né? Se alguém aparece lá mostrando o interesse. Fechamos, né, as causas de dispensa da licitação e passamos àquelas que é mais importante, a memorização, que diz respeito à inexigibilidade da licitação. As hipóteses de inexigibilidade estão previstas, né, no artigo 25 da Lei de Licitação. São os casos em que a realização de procedimento licitatório é logicamente impossível, né, por inviabilidade de competição, seja porque o fornecedor é exclusivo, seja porque o objeto é singular. Nos casos de inexigibilidade, né, a decisão de não realizar o certame ela é vinculada, né, à medida que configurada alguma das hipóteses legais, a administração não resta alternativa além da contratação direta. Então, lá no artigo 25, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. E aí vem os incisos. O primeiro deles é para aquisição de materiais, equipamentos, gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio local, em que se realizaria a licitação ou obra ou serviço, né, pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes, certo? Então deve ser emitido pela administração um atestado mostrando a exclusividade daquele fornecedor. Beleza, gente? Tranquilo? Passamos para a próxima situação, inciso 2. Quando, né, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei, né, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. É isso que vai cair na prova. Vai perguntar para vocês se pode haver inexigibilidade, né, para a contratação de serviços de publicidade e
divulgação. Aí tem exemplo, né, no nosso material, a prova de concurso Procurador do Estado da Paraíba, né, elaborada pelo SESC, considerou correta a seguinte afirmação. Vou ler: um prefeito, desculpa, tendo realizado contratação direta de um publicitário para a realização do serviço de publicidade institucional da prefeitura, justificou seu ato sob o argumento de que, por se tratar de serviço técnico de notória especialização, não seria exigível a licitação. Na situação apresentada, a atitude do prefeito à luz das leis de licitações deve ser considerada errada. Olha, a situação traz a questão traz uma situação que é incorreta, e aí no corpo da questão fala que é incorreta, que é errada, pois serviços de publicidades não podem ser classificados como de notória especialização, sendo necessário o procedimento de licitação para a contratação desse tipo de serviço. Ou seja, a situação em si está errada, e aí no corpo da questão fala que essa situação está errada, tornando a questão o quê? Correta. Fiquem atentos às questões, tá, gente? Contratação direta de escritório de advocacia para o patrocínio de causas de massa, como contencioso trabalhista civil, não pode ser considerada, né, enquadrada como serviço técnico de natureza singular. Então, para contratar a realização de atividade, é imprescindível realizar o quê? Prévia licitação. Desculpem, né? Não sei se é uma gripezinha ou se é outra coisa, mas vamos lá. Inciso 3, né? Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, certo? Esse artigo aqui abre margem, né? Setor artístico, de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião. Quem que é essa crítica especializada? Quem que é essa opinião pública? Aí vem, né, o doutrinador e fala: notória especialização é o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados, permite inferir que o trabalho do cara é o quê? Essencial, indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do contrato. Então, são essas hipóteses de inexigibilidade. Foi aquilo que eu falei, gravem essas hipóteses de inexigibilidade, o restante será o quê? Hipótese de dispensa. E aí o doutrinador traz dois conceitos que diz respeito à licitação vedada ou proibida. O que seria isso? São situações, gente, excepcionais, né, em que para a realização desse certame licitatório haveria a violação do interesse público em razão de extrema urgência para obter certos bens ou serviços. São casos, portanto, em que a administração pública é obrigada ao quê? A adotar a decisão vinculada de realizar a contratação direta, seja pelo fato da proteção do interesse público, né, seja pelo fato do curto período de tempo necessário para concluir um procedimento licitatório. Exemplo: descobriu-se uma vacina para o coronavírus. Será que deveríamos fazer licitação para comprar essa vacina? Não, né? Então, situação hoje de pandemia seria totalmente o quê? Um caso de licitação vedada ou proibida. Licitação dispensada são conceitos que caem em concurso. Então, casos de licitações dispensadas não envolvem a possibilidade discricionária como nas convencionais, como naquelas hipóteses convencionais de dispensa que a gente estudou na aula passada, certo? Que a administração escolhe entre promover a licitação ou realizar a contratação direta. É uma hipótese de situação em que a contratação direta é uma decisão que vinculada. Então a lei, né, distingue esse caso de licitações dispensáveis, que é o caso lá do artigo 24, né, para a hipótese de licitação dispensada, né, que é o caso do artigo 17. Lá, né, no artigo 24, decide discricionariamente se a melhor solução é licitar ou contratar diretamente. Aqui não. Aqui no caso de licitação dispensada,
a licitação está de antemão excluída. Quais são essas hipóteses? Estão lá no artigo 17, mais uma vez, letra da lei. São elas: alienação de bens imóveis provenientes de dação em pagamento, doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera de governo, permuta por outro imóvel que atenda os requisitos constantes no inciso 10 do artigo 24 e no caso de investidura. Prosseguindo, tem, no caso de venda a outro órgão da entidade de administração pública de qualquer esfera de governo. F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação, permissão de uso de bens móveis, residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou ainda de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Prosseguindo, são 9 hipóteses, né? Procedimentos de legitimação da posse mediante iniciativa e deliberação dos órgãos de administração pública, cuja competência legal inclua-se tal administração. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis, de uso comercial de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados, inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública e, por fim, alienação ou concessão de direito real de uso gratuito ou onerosa de terras públicas da União na Amazônia Legal, onde incidam ocupações até o limite de 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares, para fins de regularização fundiária atendidos os requisitos legais. Olha só, vamos analisar todos a partir da letra I. São hipóteses em que licitação dispensada, em que a decisão é tomada de forma vinculada. Gente, para fechar esse bloco: alienação, concessão de direito real de uso gratuito ou onerosa de terras públicas rurais na União Amazônia Legal, onde incida ocupações até o limite de 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares para fins de regularização fundiária atendidos os requisitos legais. Aquela galera que ficou lá nessa área, atendido esse tamanho, né, 1.500 hectares, não vai encarar um procedimento licitatório para o quê? Para poder adquirir, né, a propriedade dessa área. São hipóteses o quê? Licitação dispensada com autorização da lei. Beleza? Essas 9 hipóteses que a gente analisou fala sobre a alienação de bens o quê? Imóveis, certo? E quanto à alienação de bens móveis, tem as outras situações. Quando for doação, permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade, conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação, permuta, permitida exclusiva entre órgãos ou entidades da administração pública, vendas de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica, vendas de títulos na forma da legislação pertinente, vendas de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades de administração pública em virtude de suas finalidades, ou ainda venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública sem utilização previsível por quem deles dispõe. Nesse caso, tanto as hipóteses acima de licitação dispensada para bens imóveis, temos as hipóteses também, né, para a licitação dispensada no tocante à alienação dos bens móveis. Beleza? São essas 6 hipóteses. Também está lá no artigo 17 da lei. Beleza? Próximo ponto a gente vai ver no próximo bloco. Até mais.